A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Eu estou passando aqui rapidinho, irmãos, rapidinho mesmo, só para deixar um lembrete para vocês, que ontem eu estava orando e o Senhor falou comigo para a gente continuar o propósito para mais 7 dias, completar os 14 dias. Então tem muitas pessoas aí que falaram: irmã, eu não consegui fazer o propósito, por um motivo, por outro, enfim, eu não consegui fazer o propósito. Então, você está tendo a oportunidade de começar, tá? Comece conosco amanhã. Amanhã, quarta-feira, nós vamos iniciar o propósito no mesmo horário, às 23 horas. O tempo que você vai orar fica entre você e Deus. Entre ler a palavra, orar. Se você fizer pelo menos 15 minutos de oração, 20 minutos entre a leitura da palavra, que é o Salmo 70, já é válido, tá bom? Irmãos, e tem uma coisa. Deus falava assim para mim, Deus me revelou que este propósito vai ser para esse segundo propósito de 7 dias, vai ser para direção, presta atenção, direção, sabedoria, aleluia, e entendimento. Essas 3 coisas você vai pedir nesse propósito que vamos começar amanhã. Você vai pedir, você vai continuar apresentando a carta para Deus, certo? Porque nós vamos continuar o propósito. Então você vai continuar apresentando a sua carta. Quem não fez a sua carta, o seu pedido e colocou dentro do envelope, faça. Faça o seu pedido, coloca dentro do envelope e lacre, feche. Você vai apresentar durante os 7 dias a carta. E o propósito, meus irmãos, esse de 7 dias, esse novo propósito de 7 dias, é para Deus nos dar entendimento, sabedoria e direção. E eu vou falar para você, Deus me deu uma revelação, Deus me deu uma visão, e eu vi uma boca. Deus me mostrou uma boca. Isso essa noite na oração passada. Deus me mostrou uma boca. Só a boca da pessoa. Eu não vi mais nada. Eu só vi a boca. E dentro daquela boca eu via 3 línguas. 3 línguas. E daí eu fiquei perguntando para Deus, né? Falei: Senhor, mas que visão é essa? Uma boca com 3 línguas. Eu via 3 línguas. Mas não era uma língua comum. Sabe, irmãos? Não é uma língua igual a ser humano, assim. Não é uma língua comum. Era uma língua diferente. Era uma língua diferente. Então eu via a primeira, a segunda e a terceira. E eu fiquei orando e perguntando para Deus, irmãos, porque Deus é puro mistério, tá? Puro mistério. Fiquei orando e perguntando para Deus. Falei: Senhor, o que significa essa boca com 3 línguas? No momento ele não me respondeu nada. Mas eu fiquei no aguardo da pergunta que eu fiz para o Senhor. E eu sabia que ele ia me responder. Quando amanheceu o dia, o Senhor me deu discernimento. Quando eu me levanto pela manhã, o Espírito de Deus me traz o discernimento daquela boca com 3 línguas. O Senhor falava assim: minha serva, a boca e as 3 línguas, o novo propósito que vocês vão fazer é para adquirir entendimento, sabedoria e direção. Olha o mistério de Deus, irmão. Olha o mistério de Deus. Deus falou para mim, eu falei: meu Deus, porque eu vi aquela boca com 3 línguas, eu não fazia ideia do que podia ser. E o Senhor falou para mim: 3, entendimento, sabedoria e direção. E o Senhor falava para mim: minha serva, tem muitos que estão na minha presença, mas não tem entendimento, não tem sabedoria e não tem direção.
Você acredita se quiser. Você não é obrigado a crer em nada do que eu passo aqui. Porém, o que eu estou falando aqui é verídico, é verdadeiro. Deus me mostrou. E eu tenho certeza que foi Deus. Então o Senhor falava assim, a primeira língua, entendimento. A primeira língua que você via, entendimento. A segunda língua, sabedoria. E a terceira língua, direção. Porque o Senhor falou para mim. Foi muito forte, irmãos, essa revelação que o Senhor me deu. Sem essas três coisas na vida do crente, ele fica perdido. Ela fica perdida. Ela fica perdida, ele fica perdido, pode orar, pode jejuar, pode cantar, pode louvar, pode fazer o que quiser fazer, pode ficar 24 horas dentro da igreja, pode fazer o que quiser fazer. Se a pessoa não tiver essas três virtudes, são três virtudes que o cristão precisa ter: entendimento, sabedoria e direção. O pastor, o missionário, a missionária, a pessoa que prega, a pessoa que canta, a pessoa que faz a obra, a pessoa que serve a Deus, que não tem essas três virtudes, ele não cresce espiritualmente. Ele não tem crescimento espiritual. Ele não tem, ela não tem, essa igreja não tem firmeza espiritual. Porque lhe falta entendimento. Entendimento do quê? Das coisas de Deus, da palavra. Lhe falta entendimento. Lhe falta sabedoria. A Bíblia diz que, em Provérbios 2, diz que a sabedoria é o princípio, ou seja, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, entendimento, sabedoria e direção é extremamente necessário na vida do crente. Porque se não tiver entendimento, coloca os pés pelas mãos. Se não tiver sabedoria, toma decisões que não estão na vontade de Deus. E se não tiver direção, piorou. Vai para onde Deus não está mandando. Faz o que Deus não está mandando. Então, essas três virtudes, entendimento, sabedoria e direção, é de extrema necessidade na vida do cristão, seja ele quem for, seja ela quem for. Se não tiver entendimento, não vai acontecer nada, não vai dar em nada, não vai frutificar, enfim, é sacrifício de tolo. Então, Deus pediu para que nós fizéssemos mais 7 dias para adquirirmos, para Ele nos dar o entendimento, a sabedoria, aleluia, e a direção. O Senhor ainda fala na palavra: busque a sabedoria, porque a todos dou liberalmente. Quem não tem sabedoria, peça a Deus que Deus dá. Compreende, amados irmãos? Então o Senhor me passou essa revelação, né? Louvado seja Deus. Eu falei, tá bom, Senhor, eu vou. Hoje foi um dia corrido, irmãos. Hoje foi só a misericórdia de Deus. E agora, no finalzinho da tarde, é que eu tô conseguindo gravar, né? Ligações, orações. Então, foi corrido hoje. Visita, né? Mas enfim, eu tô aqui passando para te entregar o recado. Amanhã, quarta-feira, nós vamos iniciar mais 7 dias. Nesse pedido você vai orar por essas 3 coisas. Deus me dá entendimento. Entendimento da palavra, entendimento de tudo. Entendimento. Sabedoria. Direção. Direção. Eu preciso dessas 3 coisas, irmãos. Quem disse que eu não preciso? Eu preciso. E eu vou fazer e eu vou orar assim, para Deus me dar essas 3 virtudes. Sabedoria, entendimento e direção. Amém? Louvado seja Deus, porque nós nunca sabemos tudo. Deus seja louvado por isso. Vivendo e aprendendo. Irmãos, eu quero aproveitar a oportunidade. Hoje eu estive falando com um irmão, um nosso irmão. Eu nem perguntei para ele de que ministério que ele é, enfim, não importa, né? Mas este irmão, ele está com sérios problemas espirituais.
Ele está com sérios problemas espirituais. Eu não vou entrar em detalhe, amém? Mas eu quero pedir aqui, eu falei para ele que eu ia pedir autorização para ele para poder falar aqui no canal. O nome dele é Vinícius, tá? Eu não vou falar o sobrenome, porque Deus sabe, mas eu vou falar só o primeiro nome, é Vinícius. Aleluia, louvado seja Deus. E eu peço que você coloque este irmão nas suas orações, nesse propósito, amém? Coloca ele nesse propósito, irmãos, porque Deus tem uma obra na vida dele. Então ele enfrenta uma luta espiritual muito grande. E Deus passava para mim que ele sozinho, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir, né? Ele recebe muitos conselhos, mas esses conselhos não tem lhe servido de esteio, de fortaleza plena. Não tem, porque... Enfim, né, irmãos? Deus sabe todas as coisas. Não vamos entrar em detalhe, mas o fato é que eu peço oração por ele, pela esposa dele, pelos filhos dele. Amém? O problema é totalmente espiritual. Ele nos contou coisas fortes espirituais. Então, irmãos, no nome do Senhor Jesus, coloca o nome dele aí na oração, no propósito. Ele chama Vinícius. E eu esqueci o nome da esposa dele. Esqueci o nome da esposa e da filha, mas não importa. Apresenta ele e a família. Está bem? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine. Vou ficar por aqui, é só para dar o aviso mesmo. Amanhã vamos iniciar o propósito, amém, meus irmãos? Deus abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja contigo, que Deus te ilumine sempre, sempre, sempre. Deus abençoe por vocês já terem mandado aí o voto. Deus abençoe, Deus multiplica, Deus devolva para vocês com saúde, com graça, com restauração. Deus devolva para vocês com vitórias. Amém? No nome do Senhor Jesus, porque os irmãos estão cooperando com a obra de Deus. E a necessidade da obra de Deus, irmãos, são muitas. Os irmãos têm uma ideia, hoje é terça-feira. Sexta-feira passada, uma irmã, ela entrou em contato comigo e ela pediu ajuda. Ela falou: irmã Carmelita, me ajuda, irmã. Eu tenho 4 crianças. Eu tô com um bebê, ganhei há pouco tempo, eu tô passando necessidade, o marido tá desempregado, ela não pode trabalhar com crianças, sabe? Então ela tá passando muita dificuldade, né? E ela me pediu ajuda. Então essa ajuda financeira que vocês depositaram, que vocês estão depositando dos R$7, eu vou ajudar essa pessoa, porque ela disse que está passando necessidade com as crianças, ela está passando necessidade, o homem, o marido é um à toa, né? Me perdoa aí a expressão, mas é um homem que usa droga, é um homem enfiado nos vícios e não está nem aí com nada, então ela está sofrendo com essas crianças. Então eu vou estar ajudando ela com esse valor aí que vocês depositaram. Eu vou estar ajudando ela, né, comprar uma cesta básica, ver o que está precisando lá para as crianças, ajudar as crianças. Deus tocou no meu coração para ajudá-la. Eu não posso deixar ela na mão assim. Ela me pediu ajuda, né? E ela nem sabe que eu faço esse trabalho aqui. Ela não sabe. Então, Deus sabe de todas as coisas. Por que ele pediu a cooperação de vocês no voto de R$7? Porque ia aparecer necessidade, irmãos. E olha, não é só ela não, tá? Não é só ela, só Deus na causa. Mas enfim, pelo menos ela, a luz acendeu aqui. Pelo menos ela a gente vai conseguir atender com alimento, com o que ela precisa para as crianças, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus está nesta obra e Ele vai prover para mim, para você e para todos que acreditam nele, que Ele está conosco. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe grande e poderosamente, no nome de Jesus.